Fala pessoal, beleza? Estamos aqui novamente para falar sobre o nosso dilema. Foi um dilema muito bacana, estou aqui com o Lucas Paiva, que a gente teve ali em relação ao nosso negócio. Qual o caminho a seguir? Tá? Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais a nossa história, conhecer um pouco mais como é que a gente definiu essa questão, fique ligado até o final. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe o vídeo, é muito importante para nós. Lucas, na época, a discussão nossa foi: qual o caminho a Lide vai seguir? Qual será o nosso foco? Geração distribuída, mercado livre ou os dois? Né? Então, seria legal hoje a gente discutir um pouco sobre isso, porque, pessoal, a decisão muda tudo. Se a gente na época tivesse optado em seguir geração distribuída, com certeza o nosso desenho de negócio hoje seria totalmente diferente. Mas optamos em focar 100% da energia na abertura do mercado. Tá? Então vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso. Primeiramente, contando em menos de um minuto o que é geração distribuída e o que é mercado livre. Perfeito. O pessoal. Beleza. Então, assim, de forma bem resumida, né? Geração distribuída. O conceito é quando você faz a usina próxima ao consumo. E aí isso começou a deslanchar no Brasil quando permitiu o sistema de compensação de energia via regulação. Se não me engano, na REN 482, que é quando o consumidor ele faz uma usina própria, e aí ele gera ali a energia abaixo do consumo dele na casa dele. Se ele gerasse acima da quantidade consumida, ele poderia emprestar esse crédito para a distribuidora e depois isso ser abatido na conta de luz dele no final do mês. Então ele criaria ali um saldo de crédito. E aí esse modelo foi ganhando contornos um pouco mais complexos. Isso foi de 2012 para cá, mas ele engrenou mais ali para casa de 2020, por aí, que era o modelo de geração compartilhada. Então alguém construía uma usina um pouco maior dentro da área de concessão de uma distribuidora, e aí a geração dessa usina ficava compartilhada na forma de crédito com os associados ou, enfim, consumidores que criassem algum vínculo com aquela usina. E aí ele basicamente é como se comprasse aquela energia e aquilo entra batendo na conta dele e dando desconto. No Mercado Livre, você vai para um modelo formal de fazer essa comercialização de energia. E aí ele é muito mais antigo, assim, foi criado lá em 1995 para possibilitar que grandes consumidores de energia comprem diretamente da usina. E aí tem várias questões que envolvem a produção de energia e o consumo, questões até físicas, uma coisa assim, às vezes a gente não pensa muito, mas energia é muito difícil de estocar, em larga escala não se estoca energia, eu tenho que gerar no mesmo instante que é consumido. E vento também não estoca? Também, por enquanto, não. O vento não está estocando ainda, tá bom. Quem sabe um dia, né, Dilma? Mas isso traz muita complexidade. Eu tenho que sincronizar todo o sistema, ter um sistema interligado. Você, como consumidor, você não consegue passar para o seu fornecedor uma previsão exata de quando a energia você vai consumir. Você vai consumir mais ou menos, e quem apura essa diferença? Uhum. Então, existe um mercado com uma montanha de regra matemática de cálculo. Quem tiver curiosidade de entrar lá na página da CCE, regra de comercialização, tem mais de 1000 fórmulas de como se calcula o mercado de energia elétrica. É isso, porque ele vai calcular todas essas harmonizações que eu tenho que fazer entre geração, entre consumo, entre sobra e déficit. E isso está tudo tratado no Mercado Livre, funciona bem. O consumidor não precisa se preocupar com isso, a CCE se preocupa, mas ali ele acontece de uma forma já natural, já formal, bem madura, que fomenta muito bem a competição. Quer dizer, a gente tem então tinha duas soluções na época para discutir: geração distribuída e mercado livre, que no final das contas os dois beneficiam o consumidor para que pague uma tarifa menor na conta de luz. Ponto. A diferença é que geração distribuída é focado principalmente em consumidor menor, né, que é o residencial, é o pequeno comércio, e o mercado livre focado em consumidores maiores, né, então indústrias, supermercados, que é o chamado grupo A e grupo B, a diferenciação. E a discussão foi legal naquela época, por quê? Porque a gente estava muito enviesado em seguir geração distribuída. Porque a gente falou, olha, a gente tem um mercado gigante pela frente, são milhões de consumidores que podem obter esse benefício. Já o mercado livre, naquela época, não tinha regulação ainda que estava permitindo a abertura para todos os consumidores. Só que já tinha uma discussão sendo feita que o mercado seria aberto para todo o grupo A, que fala que são 220 mil unidades consumidoras. Já era um público muito interessante.
E aí, nesse momento, a gente decidiu seguir por esse caminho e viu que Mercado Livre, para o nosso modelo de negócio, seria muito mais vantajoso. E aí eu gostaria, Lucas, que você falasse para o pessoal por que Mercado Livre, na nossa visão, é muito mais vantajoso do ponto de vista da lead, né, tocar esse negócio, do que geração distribuída. É tudo uma questão de timing também, né? Vamos voltar lá em meados de 2022. A geração distribuída já estava ali no seu auge, tinha centenas de empresas operando no país, modelos comerciais já bem elaborados, de franquias regionais, para atender o cara que ia construir a própria usina, para geração compartilhada, e ela tem um jeito diferente de funcionar, que você precisa achar parceiros, usinas naquela região para você poder ofertar para aquele cliente. Ou construir a sua usina. Ou construir a sua usina. Que é muito caro. Exato, ela é um jogo geográfico do ponto de vista de modelo de negócios, que você vai construindo a operação em estados e distribuidoras. E já tinha uma dezena de startups já bastante evoluída nesse cenário. A Lead começaria num jogo já andando há bastante tempo, já bem avançado, e o pano de fundo regulatório era o quê? De aperto. A regulação estava se fechando para a GD, né? Teve toda aquela discussão de taxar o sol, teve lei passada no Congresso que reduziu bastante os benefícios. Se eu for construir uma usina para a GD hoje, ela dá muito menos desconto para o consumidor do que a usina que eu construí há 5 anos atrás. Então, em 22 a gente tinha esse cenário, uma competição já instaurada, um negócio que envolvia uma escala geográfica de eu construir apoio de fornecedores locais e players já consolidados e uma regulação fechando. E Mercado Livre, como que estava? Mercado Livre era um cenário assim de uma opção já muito mais antiga, porém disponível para poucos. E saindo uma regulação naquele ano de abrir o Mercado Livre para um universo muito maior de consumidores. Naquele ano ele estava saindo de dezenas de milhares de consumidores para centenas de milhares. A gente via o cenário de que as casas, as fornecedores de Mercado Livre, não tinham esse contato com o consumidor menor. Eles não tinham essa experiência de tratá-lo como um consumidor, de uma mensagem simplificada de comunicação. Ou seja, era um jogo que ia começar do zero e não tinha uma competição ali ainda instaurada. E ainda mais, né, se eu olhasse no longo prazo, uma perspectiva de não ficar só aí. O Mercado Livre vai abrir ainda mais para as baixas tensões. Então vai para o comercial e depois no final até para o residencial. Isso ainda não tá sacramentado já na lei, mas é fato, uma hora ou outra vai acontecer. É a linha natural de evolução desse mercado. Então o que a Lead decidiu? Para que eu vou chegar atrasado nesse jogo e ter que tirar a diferença, se eu posso começar do zero? Igual todo mundo, no mesmo padrão, né? Igual todo mundo. E aqui, de fato, eu estou vendo onde está as deficiências. Então eu vou desenhar um plano para me posicionar bem do zero. O que a gente viu de resultado com o tempo passado? Mesmo a Lead sendo uma startup minúscula perto dos players com quem a gente concorreu no mercado, a gente chegou num market share interessante. A gente tem player que gastou 50 milhões de reais com comercial dele nos últimos anos e vendeu 4 vezes mais que a Lead, que gastou com certeza menos que 1/10 disso. Então, é muito melhor a gente começar um jogo onde as coisas estão mais parelhas. Pensa comigo, né, pessoal? A gente tem ali aquela decisão de geração distribuída, por exemplo, Enel São Paulo, aqui na região metropolitana. Não tem como construir uma usina, achar um terreno barato para você conseguir viabilizar aquela usina e dar um desconto legal para o consumidor. Já Mercado Livre não, você pode construir uma usina em qualquer lugar do Brasil, não tem essa limitação e consegue dar um desconto interessante para quem está na Enel São Paulo. Então tudo quanto é cidade, que é centro ali de cada cidade, você tem essa inviabilidade, né, física, porque você só consegue vender energia na geração distribuída na mesma área de concessão. Isso é bom, falar um pouco as características técnicas, né? Para a geração distribuída, como funciona? Eu posso construir a usina apenas na área de concessão da distribuidora, ela tem uma limitação de tamanho, então uma usina de GD ela não pode passar de 5 megawatts de energia, e isso tem um impacto muito grande no custo da usina, que ele tende a cair muito a depender do tamanho da usina e ele é diluído pela produção que ela tem. Então, por exemplo, se eu for fazer uma usina numa área litorânea, ela acaba tendo uma produção muito mais baixa, porque aqui no Brasil tende a chover bastante no nosso litoral. Então, muitos dias nublados do ano.
E óbvio, são terrenos caros, né? É bastante valorizado o litoral. Então tudo isso aumenta muito o custo da usina, reduz a produção e ela acaba tendo um quilowatt-hora final barato, é caro. O que acontece com uma usina de mercado livre? O sistema é todo interligado. Eu posso achar o melhor lugar do país para instalar aquela usina. Se for no sertão nordestino, e ali tem uma fazenda barata que eu posso construir a usina lá e fazer uma usina do tamanho que eu quiser, eu quero fazer uma usina de 1.000 megawatts, não tem limitação nenhuma, pode fazer, se conectar, e aí isso vai impactar no preço final. Então, no quilowatt-hora que sai na ponta da usina, a diferença é bastante grande, considerável. Vai colocar em termos bem aproximados aí, mais ou menos 3 vezes o quilowatt-hora que um gerador do Mercado Livre consegue entregar, é 1/3 do preço do que custa o quilowatt-hora da geração distribuída. Mas o que acontece com a geração distribuída, né? Ela entra numa conta de luz de baixa tensão, dando desconto em todos os componentes da conta. Então acaba ainda assim compensando bastante, porque é uma conta de luz cara, né? Por mais que eu tenha o quilowatt-hora de uma geração distribuída custando 30, 40 centavos, a conta de luz do cliente custa R$1. Então se eu conseguir trocar R$1 por 30, tá ótimo. Eu vou conseguir um bom desconto. Perfeito. Quer dizer, pessoal, então a gente olhou e falou, olha, como é que a gente escala o nosso negócio de forma que a gente não tenha limitação? Mercado livre de energia. Foi a opção que a gente encontrou para que a gente conseguisse atender nacionalmente, com uma solução 100% digital, que a gente faz todo o processo de pré-venda, venda, migração, pós-venda, com apoio do sistema. Então, um time hoje muito enxuto, que atende centenas de clientes, né? A gente consegue hoje atender um cliente ou 100 mil clientes para a gente tanto faz. A gente não precisa aumentar time para poder ter esse atendimento. Mas, Lucas, para finalizar o vídeo, futuro. A gente discutiu isso lá em 2022. Vai competir GD e Mercado Livre. Por quê? Porque o Mercado Livre vai começar a atuar na baixa tensão, tá? Para todos os consumidores. Qual solução vai ser mais vantajosa para o cliente? Tá lá, você é um consumidor, sei lá, de um salão de beleza. Gasta 2 mil por mês a conta de luz. Você tem a opção de contratar uma GD compartilhada, certo? Ou contratar Mercado Livre. Qual vai ser a mais vantajosa para o consumidor? Se a gente olhar os últimos anos, né, que a gente operou para públicos distintos, mas é a mesma energia sendo distribuída, tanto para o público de GD quanto para o Mercado Livre. O Mercado Livre conseguiu atingir descontos num público que já tem uma conta de luz mais barata, que é o Grupo A. Grupo A, a conta de luz dá em média 10% mais em conta do que a do Grupo B. E nesse grupo a gente chegou a conseguir oferecer descontos de 40%, nos períodos de menor preço do Mercado Livre. Hoje está na casa de 30%, 35%, que ainda tem muito reservatório se recuperando. Mas são descontos consideráveis. Em paralelo, a gente via a GD nas mesmas áreas de concessão entregando descontos de 15% a 20%. Então, isso se deve a quê, né? A base por trás de ter uma geração mais barata e eu ter toda essa infraestrutura de mercado por trás, resolvendo as distorções. Eu comentei que no Mercado Livre tem a CCE fazendo todos os cálculos e endereçando esses riscos, né? Na GD isso é tudo feito dentro da distribuidora. Então esses custos distribuídos ao longo da cadeia entregam um preço melhor para o Mercado Livre. Então na nossa visão, quando tiver uma abertura de mercado e as duas soluções estiverem disponíveis para o consumidor, tende a ser mais provável que ele opte pelo Mercado Livre, pelo preço. E vale a pena dizer o seguinte, a GD ela tem um impacto muito grande para a distribuidora, né? Porque a distribuidora hoje ela está entregando o fio para o consumidor, né? Para viabilizar tudo isso. Como é que fica a postura dela em relação a esse crescimento, dessa solução? São dessas distorções que, como eu mencionei, não estão tratadas dentro da GD, né? No mercado atacadista formal, são anos, décadas de regras tentando alocar essas distorções em caixinhas diferentes e tratar. Na GD, ela gera esse impacto. O cara, quando gera a própria energia, ele para de pagar a parte fio para a distribuidora e aí isso acaba levando a um custo maior para os seus vizinhos. Como tratar isso? O caminho que a regulação e a legislação adotou hoje foi tentar restringir, né, cobrar um pouco mais. Então. Mas temos um próximo vídeo para você, que ficou até o final, como eu falei, curte, comenta, compartilha, é muito importante para a gente poder divulgar essas informações técnicas para mais gente, tá? Faremos um vídeo sobre abertura do mercado, por que esse mercado não abriu ainda? Quais são as dificuldades que nós encontramos aqui para viabilizar essa transição? Lead Energy. Esse é o caminho.